Acho que o professor Mário ilustrou de modo interessante essa questão da importância dessa ferramenta aí de controle, né, que eu gosto de chamar de controle farmacológico do ciclo estral, falando especificamente aí da IATF, que é uma ferramenta que a gente pode usar aí para em vários momentos aí da reprodução, tanto nessa situação que o professor Mário coloca, que é uma situação de rebanho, né, quanto numa situação individual, uma situação de gado de leite, né? Então, realmente é uma ferramenta muito importante aí de trabalho hoje em dia, né, na prática tanto veterinária quanto zootécnica, ou, né, falando aí de maneira geral, de levar a ciência, levar a tecnologia para o campo para ter uma maior eficiência reprodutiva aí, tá certo? Então, agradeço aí a oportunidade da Nutrir de chegar nesse momento e poder conversar com vocês, usando aí as ferramentas que a gente tem hoje, né, dentro dessa questão aí de distanciamento social e em função da Covid, mas a gente tem, felizmente, aí a tecnologia que nos aproxima e nos permite conversar. Durante a apresentação, eu perco o contato aqui com o chat, se houver algum problema, queda, por favor, Guilherme, você manda um WhatsApp aqui ou liga no meu celular, porque às vezes a conexão cai e a gente nem percebe aqui, tá certo? Não correr o risco de ficar Pode deixar, falando professor. sozinho aqui. Quando eu falo de controle farmacológico do ciclo astral, eu acho, como a gente tem um público heterogêneo aqui, conversando com o Guilherme, falando de alunos de primeiro, segundo ano, sei que tem gente formada, então, pessoal que está mais avançado aí nessa questão, vocês me perdoem, de conversar a respeito de algumas coisas básicas, porque eu acredito que seja importante para a gente entender aí a questão da IATF. Então, esse esquema aqui, ele representa de maneira simples, digamos assim, o ciclo astral. O ciclo astral, ele tem uma fase que a gente chama de fase folicular, que representa aqui pelo crescimento dessas figuras, que representam folículos antrais. Esse folículo ele cresce estimulado pelas gonadotrofinas, aqui particularmente o FSH, o hormônio folículo estimulante. Depois de um certo momento, o FSH deixa de ser importante por esse desenvolvimento, principalmente, ele continua precisando do FSH, mas em níveis menores, mas agora o LH é um hormônio que tem essa importância. E o estrógeno, que é o hormônio que o folículo produz, ele é importante para fazer essa transição, né, dessa dependência, porque o estrógeno faz o FSH baixar e o LH aumentar. Esse LH ele faz o término, digamos, do desenvolvimento folicular, e depois, num pico, numa situação de liberação maciça de LH, ele desencadeia a ovulação. Depois que o folículo ovula, ele forma o corpo lúteo, que vai produzir outro hormônio importante aí, que é a progesterona, que, como o nome diz, progesterona, progestação, é o hormônio que vai manter aí, né, a concentração de progesterona em níveis adequados para que se mantenha uma gestação até o final. Nos bovinos, nos equinos, nos caninos, nos humanos, a progesterona, né, é um hormônio que tem esse papel. No caso específico dos bovinos, caso não haja a fertilização, caso não haja o embrião presente no útero, então aparece um outro hormônio, a PGF2-alfa, prostaglandina F2-alfa, que lisa esse corpo lúteo. Ou seja, faz com que ele desapareça, com que ele pare de funcionar. Então, o corpo lúteo, a gente fala que é uma glândula endócrina temporária. Esse corpo lúteo para de funcionar, entra em regressão, dando oportunidade para a vaca ciclar de novo e ter uma nova oportunidade de ovulação e, consequentemente, de gestação. Se eu passar uma linha oblíqua neste desenho aqui, eu tenho duas fases. Esta fase da esquerda, que é a fase folicular, e esta fase da direita, que é a fase progesterônica. A vaca faz isso sozinha. A cada 21 dias ela repete esse processo. Quando eu uso a IATF, quando eu uso essa ferramenta, quando eu uso esse controle, eu consigo modular essas fases para que a vaca fique
num determinado momento, na fase que eu quero, que é a fase o quê? Na fase de folicular, induzir uma fase folicular que eu consiga controlar a ovulação e controlar, consequentemente, a inseminação. Então, por isso que a gente chama de IATF, que significa, na realidade, o quê? Inseminação artificial em tempo fixo. Que tempo fixo? No tempo que eu determino essa questão aí. E esse gráfico ele é bem simplório, né? Ele é bem simples, ele é bem explicativo. Uma situação um pouco mais, digamos assim, complexa. Então, só para a gente lembrar, rapidamente, nós temos um controle do ciclo do corpo, que é o hipotálamo, que regula várias funções, inclusive a função reprodutiva, que produz um hormônio chamado GnRH, que é gonadotrofina, né, o hormônio liberador das gonadotrofinas, que age na hipófise, que leva à liberação do FSH, hormônio folículo estimulante, que age no ovário, como eu já falei, e leva o desenvolvimento folicular. O estradiol, ele, na ausência da progesterona, ele leva uma série de alterações de comportamento. Então, ele faz a vaca entrar em cio. Estradiol, que modula o estro, modula o cio. Ele modifica o trato genital feminino. Então, ele permite que a vulva ela fique mais edemaciada, que o trato genital fique mais lubrificado para permitir a cópula, que o cérvix abra para permitir que os espermatozoides que são depositados na cópula na vagina chegue até o útero. No caso da inseminação artificial, eles estão depositados diretamente no útero. Então, o estradiol modifica e cria essa situação propícia para que ocorra a cobertura. Esse mesmo folículo produz outro hormônio chamado inibina. Estradiol e inibina, agindo juntos, eles levam uma depressão da produção de FSH. Eles levam a diminuição da produção de FSH e o aumento do LH. Então, o estradiol, ele modula a liberação de gonadotrofina, de hormônios que têm ação diretamente nas gônadas, nos ovários, diminuindo o FSH, aumentando o LH. Isso é importante para a gente entender. O LH, que foi estimulado pelo estradiol, agora vem, estimula o final do desenvolvimento folicular, faz a sua ovulação e forma, como eu já comentei, o corpo lúteo. E o corpo lúteo vai produzir progesterona, que tem outro comportamento. Qual é o comportamento agora? Comportamento de ausência de cio. Né? Não preciso mais cobertura. Muito pelo contrário, a cobertura não é desejável. Por quê? Porque pode pôr em risco aí uma eventual gestação. Então, ela modifica o trato. Ela fecha o cérvix. Ela cola, né? Torna a secreção da vagina mais tenaz, mais espessa, mais pegajosa. Dificulta a entrada de qualquer produto ali dentro da vulva e da vagina. Produz uma substância que sela ali o cérvix, né? Que depois vai se transformar em tampão gestacional, que vai, tampão da gestação, tampão cervical, que vai impedir a entrada de bactérias, vai selar isso aí. Né? E essa progesterona, ela inibe o LH, principalmente aquela liberação que causa ovulação. Então, esse sistema aqui, ele resume a endocrinologia da reprodução, a neuroendocrinologia, porque o hipotálamo faz parte do sistema nervoso. Então, por isso que a gente chama controle neuroendócrino da reprodução. Quando a gente vê isso aí ao longo do tempo, a gente interage isso aí com uma outra descoberta, que é dos últimos 30 anos, aí, que é a dinâmica folicular. Então, agora a gente sabe que quando uma vaca está em cio, ela tem um pico de LH. E esse pico de LH leva que o folículo, que se desenvolveu no ciclo anterior, ovule. Quando esse folículo ovula, tá certo? Ele baixa o nível de estradiol, porque o folículo produz estradiol. Quando esse estradiol desaparece da circulação, quando tem o pico de LH, né? Quando tem o pico de GnRH, o FSH junto com o LH é liberado também. E esse FSH que é liberado aqui, porque o estradiol caiu, mas também porque foi liberado o GnRH, ele faz com que emerja o crescimento de um grupo de folículos. A gente chama isso de emergência. Quem faz isso? O hormônio FSH. Então, toda vez que o FSH aumenta, começa o desenvolvimento de um grupo de folículos. Também, como houve ovulação, um outro hormônio começa a aparecer aqui, que é a progesterona, porque o corpo lúteo vai se formando. Depois de um tempo, lá pelo terceiro dia depois do cio,
dias e meio depois do cio, acontece um fenômeno que a gente chama de desvio. O que é o desvio? Um folículo da onda continua a crescer e os outros param de crescer inicialmente. Tá certo? Por que acontece esse desvio? Porque o FSH diminui. Por que o FSH diminui? Porque esses folículos estão produzindo estradiol. E como a gente viu anteriormente, o estradiol faz com que o FSH diminua. Mas o estradiol estimula a liberação de outro hormônio, que é o LH. Então, esse folículo que sofre o desvio, que a gente começa a chamar ele de folículo dominante, ele continua crescendo, crescendo. E a onda folicular dura em torno, mais ou menos, de 10 dias. Esse cresce, e ele está pronto para ovular. O que é um folículo pronto para ovular? É um folículo que está bem desenvolvido, né? Ele está com tamanho adequado e ele tem receptores para LH suficientes para responder o LH e ovular. Mas, neste caso aqui, ele não ovula. Por que ele não ovula? Porque a progesterona está alta. E como a gente comentou ainda agora, a progesterona inibe esse pico ovulatório de LH. Então, a progesterona previne que aconteça uma ovulação, tá certo? Prevenindo essa ovulação, o folículo chega no seu máximo e ele depois entra em atresia. Ele começa a entrar nesse processo de atresia e vai morrendo. As suas células morrem e ele vai diminuindo progressivamente de tamanho. Quando o folículo morre, desaparece aquele hormônio que ele produzia, que é o estradiol. Quando o estradiol desaparece, o FSH volta a aumentar. Como da primeira vez, toda vez que o FSH aparece, começa uma nova onda folicular. Essa onda folicular vai se desenvolvendo, tem de novo, novamente o desvio, tem o aparecimento desse folículo dominante que cresce. Na vaca, lá por volta do 17º dia do ciclo, 18º dia do ciclo, existe a liberação de prostaglandina F2-alfa. O que é que a prostaglandina faz? Já vimos, lisa o corpo lúteo. Lisando o corpo lúteo, a progesterona cai. E agora eu tenho um folículo, né, produzindo estradiol, na ausência de progesterona, porque a progesterona caiu agora. Qual a ação que esse estradiol faz? Ele estimula o pico ovulatório de GnRH, que leva à liberação do LH. O LH sendo liberado, faz com que o folículo 24, 36 horas ali, depois, 36 a 40 e poucas horas, ele ovule. E aí eu tenho o fim desse ciclo. Se a vaca foi inseminada, se a vaca foi coberta, se ela emprenha, ela vai começar a gestação. Caso contrário, ela recomeça um novo ciclo estral. E isso se mantém, né, continuamente. A única coisa que vai interromper esse ciclo estral, depois que é desencadeada a puberdade, seria a gestação ou situações que nós chamamos de anestro. Resumindo, novamente, a vaca tem essa fase aqui, que é essa fase em que a progesterona está alta, que a gente chama de fase progesterônica, fase luteínica, e eu tenho esta outra fase que a progesterona está baixa, que eu chamo de fase folicular ou fase estrogênica. A IATF serve para eu levar a vaca de modo controlado, os protocolos de IATF servem para eu levar a vaca de modo controlado através dessas fases aí, através dessa fase de desenvolvimento do corpo lúteo, de manutenção de alto nível de progesterona, depois uma fase que esse corpo lúteo, essa progesterona desaparece, e que eu tenha um folículo pronto para ovular, ovule e eu insemine. Tudo isso controlado, de modo que eu saiba o dia exato que eu vou fazer essa inseminação. Posso falar de vantagens da inseminação artificial? Puxa vida, né? A inseminação artificial é a biotécnica que mais auxiliou no melhoramento genético. A gente tem transferência de embrião, a gente tem FIV, mas, historicamente, a tecnologia que teve maior impacto no desenvolvimento genético nos bovinos foi a inseminação artificial. Por quê? Porque a gente consegue controlar, né, a paternidade do ponto de vista mais masculino, trazer um material genético de qualidade, controla as doenças de caráter venéreo, porque ela tira fora desse processo a cópula, controle de paternidade, eu sei com quem eu estou inseminando os animais,
Tem um aspecto de bem-estar, né? Dispensa, digamos assim, o transporte de animais. De primeiro, se eu precisar pegar o touro, transportar, agora eu levo o sêmen, eu levo o botijão. Melhora o controle reprodutivo, porque eu sei o dia que eu estou fazendo os procedimentos, e no caso aqui, a IATF ela tem uma vantagem adicional. Por quê? Porque para fazer inseminação artificial, eu preciso detectar cio. Eu preciso detectar o cio. Quando eu coloco a inseminação artificial com tempo fixo, o controle farmacológico do ciclo estral, eu tiro a necessidade de detectar o cio. E isso aumenta a minha taxa de serviço, porque não é fácil detectar cio. Principalmente, por exemplo, em Nelore, que tem um cio mais curto, mais noturno, né? O professor Ciro Barros, aqui do IB, que trabalhou bastante com o IATF, que desenvolveu vários estudos na área aí de protocolos de ATF, que descobriu, né, foi um dos precursores aí do uso do benzoato estradiol, né? O primeiro estudo que ele fez foi modular, foi estudar aí como era a distribuição do cio do Nelore. E ele viu essa questão, que era uma das coisas que dificultavam a realização da inseminação artificial. Então, fez todo um desenvolvimento aí, né, durante a vida acadêmica dele, né, praticamente ele fez aí, junto com outros, né, o professor Zequinha daqui, o Pietro Barucelli na USP, né, foram pessoas aí que fizeram aí a pavimentação dessa questão da IATF. Mas a inseminação, né, um parênteses aqui, não é a panaceia, não é a cura para todos os males. Tem vezes que a gente tem que fazer o contrário, tem que tirar a inseminação. Tá? Outro dia não, faz tempo já, eu estava com a professora Cíntia numa visita técnica durante o Cinta, e o técnico, quando nos recebeu, estava comentando que tem vezes que ele chega numa propriedade e os índices de fertilidade e inseminação são tão ruins. Por quê? Porque não tem instalação adequada, porque o pessoal não está treinado, existem problemas de manutenção de sêmen, existem problemas sanitários, então, existem problemas nutricionais, como o professor Mário falou. Então, às vezes, o rebanho está tão desorganizado que ele chega, não é a tecnologia o problema aqui, o problema é outro, eu preciso garantir a cobertura. E como eu garanto isso aqui, se eu não tenho pessoal treinado? Com touro. E como eu garanto a nutrição? Melhorando o aporte aqui, fazendo rotação de pastagem, implementando uma ração. Então, ele falou que tem várias vezes que ele chega em propriedade que ele tira e para de inseminar. Por quê? Porque a propriedade não está preparada para isso e põe o touro, que o touro resolve isso de maneira mais fácil. Em 21 dias, ele cobre todo mundo e resolve. Tá bom? Então, a inseminação não é a cura de todos os males. Ela tem que ter uma estrutura para ser empregada, principalmente na IATF. E o que eu uso para fazer essa manipulação do ciclo estral? Eu uso esses hormônios, essas drogas, né, exógenas. Eu uso hormônios que eu administro para a vaca para modular o que acontece. A droga mais antiga que a gente tem aqui é a prostaglandina F2-alfa. A prostaglandina F2-alfa, ela lisa o corpo lúteo, como a gente já falou, normalmente, no ciclo da vaca. Então, foi uma das primeiras coisas que se usou para controlar o ciclo estral. O que é que ela faz? Ela destrói o corpo lúteo depois do 6º, 7º dia de formado. Ou seja, 6 a 7 dias depois que esse corpo lúteo se formou ali, depois do cio, essa prostaglandina, ela tem a capacidade de destruir. Se eu aplicar aqui, essa prostaglandina, ela não interfere no desenvolvimento do corpo lúteo, a não ser que eu use doses muito altas e várias aplicações. Mas, normalmente, a gente não usa. A gente usa a partir do 7º dia, certo? Então, se eu fizer a prostaglandina nesta vaca aqui, neste momento, que ela está com a progesterona alta e está com o folículo dominante, o que vai acontecer com essa vaca? Essa vaca ovula. Em 72 horas ela ovula, né? 80 horas ela vai ovular. Por quê? Porque ela está com o corpo lúteo responsivo à prostaglandina, porque eu estou aqui no dia 9 do ciclo. Ela tem o folículo desenvolvido, com receptor de LH, pronto para ovular, só precisa do quê? Do pico de LH. Como eu induzo o pico de LH nessa vaca? Tirando a progesterona. Quando a progesterona baixa, eu fico só com o folículo, e esse folículo produzindo estradiol induz normalmente a liberação do LH.
e a vaca ovula. Mas, se eu aplicar a prostaglandina nesta outra situação, ou seja, lá pelo 12º, 13º dia do ciclo, eu tenho outra realidade. Que realidade? Um folículo que está em processo de atresia, em processo de degeneração. Esse folículo não está mais produzindo estradiol. E como o estradiol está baixo, está havendo a emergência de uma nova onda. Se eu faço prostaglandina nessa vaca, a realidade é outra. Vai ser necessário que esse novo folículo cresça para atingir uma situação capaz de ovulação. É preciso que ele passe de um determinado diâmetro para ele ter capacidade de ovulação. Então, isso pode levar o quê? 4, 5, 6, 7 dias. A resposta da PGF2-alfa depende, portanto, desses dois fatores. O dia do ciclo tem que ter mais de 7 dias e depende também do tamanho que está o folículo no momento que eu faço a administração. Se o folículo está pronto, ele ovula rapidamente. Se não, é preciso de tempo para ele desenvolver. Então, só com prostaglandina, a gente não consegue fazer a tal da IATF, inseminação artificial com tempo fixo, porque eu não sei que dia a vaca vai ovular depois que eu faço a prostaglandina, porque eu não sei em que momento do ciclo estral a vaca está, que é o objeto da IATF. Começar a administrar drogas em qualquer momento do ciclo estral e ter um resultado bom e interessante do ponto de vista de fertilidade. Outra droga que eu uso é o estradiol. Então, vocês veem aqui nesse gráfico vários tipos de estradiol. Aqui o estradiol da vaca, o estradiol natural, 17-beta-estradiol. O que é o 17-beta-estradiol? Qual a característica dele? Se você injeta o 17-beta-estradiol, ele aumenta rapidamente e cai. Então, em um dia, ele já volta para níveis bem baixos. Então, ele sobe rápido, mas diminui rápido. Outra droga que eu uso bastante, que a gente usa bastante em ATF, é o benzoato estradiol. O benzoato estradiol já tem outra característica. Ele leva mais tempo para subir e um pouco mais de tempo para descer. Então, com a meia-vida dele, ele vai baixar aqui, ó, né? Com 48 horas, ele já dá uma diminuída pela metade na concentração. Com 3 dias, ele baixa ainda mais. Com 3 dias e meio, ainda mais. Então, ele sobe após ele ser injetado e ele vai cair a níveis baixos depois do 3º dia, mais ou menos. E tem esta outra aqui, o cipionato de estradiol, o ECP. O ECP tem uma outra curva, ele demora para ir aumentando, não sobe tão rápido, mas ele se mantém. Ele tem uma metabolização lenta e fica vários dias. Ó. Lá pelo 9º dia ele está alto ainda. Ele tem uma meia-vida que vai durar aí em torno de 7, 8 dias. Então ele está alto ainda. Então, dependendo da situação que eu me encontro, eu vou usar um tipo de estrógeno ou outro. Geralmente a gente usa esses dois aqui, o benzoato de estradiol e o cipionato de estradiol para trabalhar com a IATF. Que resposta eu tenho ao estrógeno? Nessa primeira situação, sendo essa linha vermelha, pontilhada, vertical, o dia da administração. Então, se eu aplicar um estrógeno em uma vaca no 20º dia, que já ocorreu a luteólise, a progesterona já está baixa e ela tem um folículo desenvolvido, pronto para ovular, porque já tem receptores de LH, se eu faço estrógeno, essa vaca, ela ovula. Se eu faço estrógeno, essa vaca ovula. Por quê? Porque o estrógeno induz um pico de LH e esse pico de LH induz a ovulação. Então, vai levar em cerca de 30 horas, aproximadamente, essa vaca vai ovular, tá certo? 24 a 36 horas depois, tem cerca de 30 horas aí depois do pico de LH, a vaca ovula. Como eu estou dando estrógeno, ela vai demorar um pouco mais de 30 horas. Em média, os bovinos ovulam 30 horas depois do pico de LH. Agora, se eu aplico o benzoato estradiol nessa outra situação aqui, em que eu tenho uma vaca, tá, que tem um folículo importante, que tem um folículo receptor de LH, mas a concentração de progesterona está alta, o que acontece com esta vaca? Ela não ovula. Por quê?
que na presença da progesterona, o benzoato de estradiol não consegue estimular o LH. Muito pelo contrário, o benzoato de estradiol vai deprimir as gonadotrofinas. Com isso, esse folículo que estava se desenvolvendo, sem esse suporte de gonadotrofina, de LH e FSH, ele morre, ele entra em atresia. Aí começa uma nova onda folicular. Por quê? Porque o estradiol, o benzoato de estradiol, 3 dias depois da sua aplicação, ele some, ele desaparece da circulação. Então, ele permite que essa vaca libere o FSH novamente e comece uma nova onda folicular, tá certo? E nessa outra situação aqui, eu posso ter duas situações distintas. Ou o corpo lúteo, ele se mantém até o dia que ele tinha que ficar, lá por volta do 17º dia, ou o benzoato de estradiol induz a luteólise. Como o benzoato de estradiol está envolvido na liberação de prostaglandina, ele induz a luteólise. Mas o resumo é o seguinte: independente do estradiol provocar a ovulação ou provocar a atresia do folículo, o benzoato de estradiol sempre vai desencadear a emergência de uma nova onda folicular. Vai começar uma nova onda folicular depois que eu administro o benzoato de estradiol. Porque o folículo some. Por que ele some? Porque ou ele morre nesse processo de atresia, ou ele ovula nesse processo aqui que a progesterona já está baixa. Então, independente do momento que eu administro o estrógeno, o benzoato de estradiol, a vaca vai começar uma nova onda folicular, tá certo? Uma outra situação aí que é importante a gente lembrar, que existe uma coisa que a gente chama de luteólise prematura. Geralmente a vaca faz luteólise no 17º, 18º dia após a ovulação. Mas quando a vaca não tinha progesterona no ciclo anterior, no momento anterior desse ciclo, ela pode fazer um ciclo curto. Quando é que uma vaca não tem progesterona num determinado ciclo? Quando ela está ovulando pela primeira vez na vida. Porque então ela não tinha corpo lúteo. Quando ela ovula pela primeira vez depois do parto. Quando ela ovula depois de uma situação de anéstro. Então, toda vez que eu tenho a formação de um corpo lúteo, sem que antes eu tenha tido um outro corpo lúteo, uma outra situação de progesterona alta, pode acontecer essa luteólise prematura. Então, eu sempre preciso de progesterona. Então, se eu faço um protocolo de ATF para uma vaca que está em anestro, para tentar tirar aquela situação, sempre eu vou precisar colocar a progesterona nesse protocolo, porque senão eu corro o risco dele não funcionar adequadamente para a vaca emprenhar, porque a vaca pode até ovular, mas como ela não teve a progesterona anterior, ela pode fazer essa luteólise prematura 10 dias após a ovulação. Então, a progesterona é extremamente importante para os animais que estão em anestro e não estão ciclando, independente do motivo. Né? Outra droga que eu uso bastante, que a gente usa bastante em ATF, é o GNRH. E o que é que o GNRH faz? Liberação de LH. E se a progesterona estiver alta? Libera LH. E se a progesterona estiver baixa? Libera LH. Então, o GNRH, diferente do benzoato de estradiol, ele provoca a ovulação sempre que houver um folículo com receptor de LH. Então, sempre depois que eu administrar o GNRH, eu tenho ovulação. E toda vez que eu tenho ovulação, começa uma nova onda folicular. Por aqueles mesmos motivos que já falamos. Por quê? O folículo some, o estradiol desaparece da circulação, aparece o FSH e uma nova onda folicular se inicia. Tá certo? Quando o GNRH falha, se ele for aplicado aqui, antes do desvio, antes do folículo ter receptor de LH, que no Nelore vai ser em torno de 9 milímetros, 10 milímetros. E no Bostaurus vai ser em torno de 12 milímetros, que ele vai adquirir essa capacidade ovulatória. Então, se o folículo for menor que 9, menor que 12 no Bostaurus, nas raças europeias,
ele não vai ovular, tá certo? Então, a gente vai ter essa situação aí que o GnRH vai falhar. E a progesterona? O que é que ela faz? Então, normalmente, este é o ciclo. Cresce um folículo, não ovula porque a progesterona está alta. Entra a atresia. Entra a atresia, começa uma nova onda folicular, que cresce, cresce, cresce. Se houver a luteólise, esse folículo, então, passa a crescer sem a presença da progesterona, faz o pico de LH e ovula. Esta é a situação. E se eu ponho progesterona nessa vaca, o que acontece? Ela não ovula. Por que ela não ovula? Porque a progesterona impede, então ela não ovula a segunda onda folicular. E ela só vai ovular quando? Quando for retirado o progestágeno. Quando eu retirar esse progestágeno, aí eu libero ela para ter esse folículo que vai crescer e vai ter capacidade ovulatória. Se não, ele não ovula. Então, a progesterona, ela impede que haja uma ovulação enquanto ela está presente no animal. Então, quando eu administro progesterona, eu tenho essa intenção de fazer com que a vaca não ovule enquanto a progesterona estiver presente. Outra droga, outro hormônio que a gente usa é o ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, que no equino ela tem uma ação de LH, de estimular a ovulação, tá certo? Mas nos ruminantes ela tem uma ação que se assemelha mais ao FSH, mas também tem um pouco de característica de LH. O que é que o ECG faz? Naquela vaca que está com uma liberação baixa de gonadotrofina, que está com dificuldade de terminar o desenvolvimento do folículo, que o folículo cresce, 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 e entre a atresia nos bostáuros, por exemplo, antes de 12 milímetros, ou seja, antes de adquirir receptor para LH em número adequado para ovulação, o ECG, quando eu administro, ele dá um up, ele dá uma energia adicional para esse folículo, ele dá um estímulo adicional para esse folículo, e esse folículo consegue crescer, ultrapassar aquele ponto e adquirir capacidade ovulatória. Quem que precisa de ECG? Vaca que está com problema de liberação de hormônio. Quem são vacas que têm problema de liberação de hormônio? Vacas que estão com baixo peso, com baixo score corporal, tá certo? Então, nessas situações, o ECG ele ajuda o folículo a se desenvolver e fazer a terminação dele. Então, a gente viu aí um panorama dos produtos empregados na sincronização de estro e ovulação. Então, GnRH, eu tenho uma lista aqui de produtos, ó, Gestam, Plus, Fertagil, Conceptal, Cistorelina. Desculpa. Tem uma lista de drogas, né, que podem ser usadas, de hormônios. Qual é o melhor? Eles agem de modo semelhante. O que a gente geralmente pensa? No preço, né? Faz um levantamento de preço e vê qual é o melhor. Do mesmo ponto de vista, a prostaglandina. Existe um monte de prostaglandina, né? O cloprostenol, o luprostiol, o dinoprort, que é a prostaglandina natural, a PGF2-alfa. Cada uma vai ter uma dose diferente para ser administrada, tá certo? E qual é a melhor? Todas vão funcionar adequadamente. A gente vai escolher a mais barata. Benzoato-estradiol. Então, eu tenho o estrogin, o sincrocil, tá certo? O cipionato de estradiol, o ECP, eu vou usá-los. Então, todos eles têm a dose certa para ser usado dentro dos protocolos aí. O ECG, que é o Foligon, que é a gonadotrofina coriônica equina, e o acetato de megestrol, que é uma progesterona oral, tá certo? Que não é objeto da gente falar isso aí, mas pode ser usado em algumas situações aí para manipular farmacologicamente o ciclo estral, que é o MGA. Nós não está fora do nosso objetivo falar a respeito dele hoje. Outros progestágenos, basicamente, que eu uso, são os progestágenos na forma de dispositivo intravaginais. Então, o Cider, o Prime, o Dib, o Prociclar, Sincrogest, são nomes comerciais. Vocês vão ver que eles têm uma variação de 1,9, 1 e 0,5 gramas de progesterona. Então, existem dispositivos que eu posso usar várias vezes,
que a gente chama de primeiro uso, segundo uso, terceiro uso. Tem outros que são que o fabricante recomenda que seja feito apenas um uso, né, que seja um SIDA de monodose, que geralmente vai ter uma concentração menor de progesterona. E tem esse aqui, por exemplo, o Prociclar, ele também ele é a recomendação do fabricante que ele seja usado apenas uma vez aí, tá certo? Então, existe essa gama também de dispositivos intravaginais que a gente pode usar para fazer a sincronização. Esse aqui é o mais antigo, o CIDR, que é esse dispositivo, ele vem impregnado com 1,9 gramas de progesterona, e ele é usado dentro desse aplicador. Todos eles têm uma corda, né, que serve para remoção, então ele é dobrado, as artes aqui elas são dobradas, de modo que ele caiba fechado dentro deste aplicador. Ele é colocado dentro da vagina da vaca, acionando esse gatilho, ele é liberado e ele abre lá dentro, permitindo com que ele fique parado lá. E no dia que eu quiser remover, eu vou lá e uso essa corda para tirá-lo lá de dentro. Então, tem vários aqui, basicamente, eles são o mesmo esquema. O dispositivo que abre dentro da vagina e fica preso lá e vai ficar enquanto eu quiser que ele fique. Falando agora de protocolo, já que conversamos a respeito das drogas, já conversamos um pouco a respeito da fisiologia, agora fica um pouco mais fácil a gente entender como funcionam esses protocolos. Então, o protocolo mais antigo é o OV-Sync, que foi desenvolvido lá na Universidade de Wisconsin, no Departamento de Dairy Science, pelo professor Milo Wiltbank, né? Foi um objeto de tese de doutorado de um orientado dele, o Richard Pusley, na época. Na realidade, esse protocolo ele já era usado há muito tempo, sem a inseminação, né? Sem o GnRH, sem esse finalzinho aqui, sem a inseminação, principalmente para tratamento de cisto folicular. O pai do Milo Wiltbank trabalhou muito com o tratamento de cisto, que também foi professor. E o professor Milo Wiltbank, ele teve essa sacada aí de pegar esse conhecimento de tratamento de cisto, que resultava na ovulação, e associar com a inseminação artificial. Então, é um protocolo, né? É um protocolo que envolve aplicação sequenciais daquelas drogas que a gente falou, para que a gente module e faça a vaca chegar aqui na fase folicular. Então, eu faço uma administração de GnRH em qualquer dia do ciclo. Se essa vaca, naquele dia, tiver um folículo pronto, com receptor de LH, ela vai ovular e vai formar um corpo lúteo. 7 dias depois, eu faço uma administração de prostaglandina F2-alfa, que leva à regressão desse corpo lúteo. 56 horas depois, em algumas situações 48 horas depois, mas esse protocolo parece ser o mais interessante, aí 56 horas depois acontece, eu faço o segundo GnRH do protocolo. E 16 a 20 horas depois, eu insemino a vaca. Esse segundo GnRH é para induzir a segunda ovulação, agora para eu ter uma inseminação. Então, por que ele funciona? Por que o OV-Sync funciona? Então, se imaginarmos uma vaca aqui que esteja durante uma onda folicular, aqui, a primeira onda folicular, lá por volta de 7, 8 dias, ou seja, depois do desvio, que tem um folículo maduro com receptor de GnRH, e eu faço a administração de GnRH, essa vaca vai ovular e vai ficar com 2 corpos lúteos. Então, ela já tinha um, agora ela tem 2 corpos lúteos. 7 dias depois, esse corpo lúteo já é sensível à prostaglandina, tá certo? Já é sensível à prostaglandina, eu faço a prostaglandina F2-alfa e liso e faço desaparecer os 2 folículos da vaca. Então, eu fico agora com uma vaca que tem uma baixa concentração de progesterona e ela fica com esse folículo. Quem é esse folículo aqui? Foi o folículo que se formou depois que esse folículo ovulou. O que acontece depois que esse folículo ovula? Aquela história lá. O estrógeno desaparece, o FSH volta. Voltando ao FSH, começa uma nova onda folicular. E esse folículo cresce entre o dia deste GnRH
e o dia que eu vou fazer a prostaglandina, de modo que quando eu faço a prostaglandina, a progesterona baixa e eu fico com a vaca com o folículo. Então, o que o OV-Sync faz? Ele, então, reforça essa fase aqui, que é a fase progesterônica, e depois a prostaglandina encerra essa fase progesterônica e faz com que a vaca entre na fase folicular, onde ela tem um folículo com receptor de LH pronto para ovular. Administrando-se o GNRH, ocorre o pico de LH e a vaca ovula. 24 a 36 horas depois dessa estimulação, a vaca vai ovular. Então, por isso que o OV-Sync funciona. Esse é o que está por trás de toda essa administração aí que a gente faz. Mas o OV-Sync, ele tem alguns problemas. Dependendo do dia que eu inicio o protocolo, ele pode apresentar algumas falhas. Então, esta é a situação que ele sempre funciona. Quando é que ele sempre funciona? Quando eu sempre tenho uma ovulação aqui, após o primeiro GNRH. Neste caso aqui, se eu faço o GNRH muito cedo, antes do desvio, antes do folículo ter receptor de LH, ele não ovula. E, consequentemente, várias coisas acontecem. Primeiro, não forma um outro corpo lúteo. Mas isso não necessariamente é um problema. O principal problema é que esse folículo se mantém por um tempo muito grande dentro da vaca. Então, enquanto eu estou fazendo o protocolo, eu faço a PGF, a progesterona cai, porque esse folículo já tem aí mais de 7 dias. O corpo lúteo já tem mais de 7 dias. Então, ele cai. E eu fico, muitas vezes, quando isso acontece, com um folículo velho, com um folículo que já está entrando em atresia, ou com um folículo que já não tem mais uma viabilidade para ovular, ou mesmo para o ovócito ser fertilizado e emprenhar, e a vaca emprenhar. Então, isso faz com que falhe, né? Então, quando eu faço GNRH, às vezes esse folículo não responde mais, em vez de ovular, ele continua entrando em atresia. Nessa situação, a vaca não vai emprenhar. Ou, quando eu faço também no início da onda, antes do desvio, mas pensando agora na segunda ou na terceira onda folicular da vaca, que a vaca pode ter, tá certo? Nessa situação, esse folículo aqui também não ovula, mas como eu já estou no final ali do ciclo, a vaca pode já estar liberando prostaglandina, e como ela não ovulou, ela perde o único corpo lúteo que ela tem e não continua com a progesterona alta. Isso faz com que esse folículo se desenvolva rapidamente. Como a progesterona já baixou, a gente tem o pico de LH, a vaca libera LH e ele ovula. E eu perco o momento, porque quando eu estou inseminando a vaca, ela já ovulou faz tempo. Então, o OV-Sync, ele falha quando nós não temos ovulação no primeiro GNRH do protocolo. Então, é importantíssimo ter uma ovulação no primeiro GNRH do protocolo. Certo? Existem alguns estudos para criar formas de suplantar isso aí, para aumentar o número de animais que ovulem ao primeiro GNRH. Esse foi um estudo feito por um orientado do professor Zequinha aqui, que ele mostrou que a administração de 2 doses de prostaglandina, nesse estudo aqui, a primeira dose foi 37 dias depois do parto, a segunda dose com 51 dias depois do parto, e depois foi feito o OV-Sync a partir de 63 dias. Então, aqui, nestas vacas que não foram administrado nada para sincronizar esta onda aqui, para eu ter ovulação ao primeiro GNRH, a taxa de prenhez foi 36%. Quando eu faço as 2 aplicações de prostaglandina, eu aumento a probabilidade da vaca ter um folículo responsivo ao GNRH quando eu faço a primeira dose dele no protocolo. Então, a taxa de prenhez aumentou em 12% nesse estudo do Moreira, orientado do professor Vasconcelos. Outra situação que foi desenvolvida lá em Médici também
é o double OV-Sync, que é um OV-Sync duplo. Vocês veem aqui, ó, faz o primeiro GNRH, faz a prostaglandina, faz o segundo GNRH, mas não insemina a vaca. Começa um novo OV-Sync no dia 17. Prostaglandina, GNRH, e aí sim eu insemino a vaca. O que essas administrações iniciais de GNRH e prostaglandina garantem? Que a vaca vai ter, neste momento, um folículo pós-desvio, um folículo com receptor de LH, e assim aumentar a probabilidade dela ovular. Tá certo? A mesma situação aqui, semelhante ao OV-Sync, só que em vez de fazer o GNRH aqui no final, o cipionato estradiol, que pode ser usado também para induzir a ovulação e a inseminação. Só lembrando aqui uma diferença. Quando eu faço o GNRH, a ovulação com 16 a 20 horas depois que eu faço o GNRH. E se eu usar o ECP, eu preciso de inseminar a vaca 2 dias depois. Por quê? Porque o ECP ele vai levar mais tempo para desencadear a liberação do LH. Isso vai atrasar a ovulação. Então, vários estudos já foram feitos e já se percebeu que a gente precisa de mais tempo para que essa inseminação, para que essa ovulação ocorra com o uso do ECP. Portanto, a gente faz a inseminação com 2 dias, com 48 horas. Uma outra situação que eu posso fazer é o CIDR-Sync. Tá? O CIDR-Sync, ele já vai resolver o problema de não ter a progesterona alta após a primeira administração do protocolo aqui do GNRH, tá certo? E ele é indispensável naquelas vacas que estão em anestro, porque ele vai melhorar a taxa de prenhez nessas vacas que estão em anestro. Então, toda vez que eu for usar o CIDR, o OV-Sync numa vaca que esteja em anestro, sempre a sua vaca de anestro vai precisar que no protocolo dela tenha progesterona. Outro grupo de formas de sincronizar o cio é a associação de progestágenos e estrógenos, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona. No primeiro dia, no dia 0 do protocolo, para a vaca, pode ser em qualquer dia do ciclo estral, eu faço a administração de uma dose de benzoato de estradiol. Esse benzoato de estradiol é seguido, no mesmo momento, pelo implante de progesterona. Então, eu coloco um implante de progesterona no interior da vagina da vaca. 7 dias depois, eu faço a administração da PGF2-alfa, que vai lisar o corpo lúteo, a progesterona vai baixar, mas ainda vai continuar alta em função da progesterona do dispositivo, que está mantido. No dia 9, eu retiro o dispositivo e faço o cipionato estradiol e posso inseminar a vaca 48 horas depois, no dia 11. Então, esse é um protocolo de 1, 2, 3, 4 manejo. E se for novilha Nelore, né? E estiver usando um dispositivo de progesterona de primeiro uso, tá certo? Aí eu posso colocar o ECG para dar aquela terminação do folículo, fazer o folículo desenvolver e ovular. E se for uma vaca que está amamentando o bezerro, que também vai ter essa dificuldade de ter o desenvolvimento folicular final, porque tem baixa pulsatilidade de LH, o ECG vai fazer essa terminação, tá certo? E existem também estudos que mostram um aumento de cerca de 10% aí, na taxa de prenhez, estudo do professor Vasconcelos, do professor Sartori lá na Exalc, que mostra um acréscimo aí de 10% de prenhez, aí, na maioria deles, quando eu faço uma aplicação inicial de GNRH também, que aumenta aí a taxa de sucesso desse protocolo. Como esses protocolos funcionam? Administrados em qualquer dia do ciclo, vamos imaginar que essa vaca esteja aqui
no dia 4, 5, 6, após a ovulação dela, do ciclo estral, após o cio, e eu faço a administração do benzoato de estradiol, 2 miligramas. E no mesmo momento eu coloco o implante de progesterona nessa vaca. Certo? O que vai acontecer com essa vaca? Essa vaca, ela pode ter, com relação ao corpo lúteo, duas situações. Cerca de 40%, 50%, 60% das vacas, de acordo com o estudo, sofrem luteólise. Por quê? Porque o estrógeno estimula a liberação de prostaglandina também. Então, algumas vacas, elas fazem luteólise. Outras não, continuam com o corpo lúteo. Mas isso não é um problema nesse protocolo. Por quê? Porque ela está com implante de progesterona. Você está fornecendo progesterona para essa vaca. Então, não corre risco. Por quê? Qual o risco de não ter progesterona? Que acontece lá no OV5, quando não tem ovulação. A vaca ovular antes, ovular fora da hora, ovular quando ela bem quer, quando a fisiologia dela assim mandar. Então, por isso que eu preciso controlar. Então, aqui eu controlo e induzo a fase progesterônica na vaca, administrando o SIDA. Esse folículo, quando eu faço o benzoato de estradiol, o que acontece com este folículo que estava se desenvolvendo? O benzoato de estradiol faz o FSH diminuir, ele faz feedback negativo para o FSH e para o LH, e o folículo morre. O folículo morre. 3 dias e meio depois, o benzoato de estradiol já está baixo, por isso que eu tenho que usar o benzoato de estradiol, porque a meia-vida dele é curta. O benzoato de estradiol já está baixo, libera a FSH de novo, começa uma nova onda folicular sincronizada. Faço a prostaglandina, a progesterona cai, mas não cai totalmente, porque ainda continua com o dispositivo. Aplico o ECP e o ECG. O ECG faz o estímulo do desenvolvimento final do folículo, e o ECP vai induzir a ovulação dele, e 48 horas depois eu faço a inseminação artificial. Então, dessa maneira, né, eu consigo modular hormonalmente o desenvolvimento folicular com benzoato de estradiol, matando esse folículo aqui inicialmente, porque faz com que as gonadotrofinas diminuam, aparecendo uma nova onda folicular, porque agora o benzoato já foi metabolizado 3 dias e meio depois, e começa uma nova onda folicular. É importante ser 2 miligramas. Se eu usar 4 miligramas, o surgimento dessa onda vai ser depois. Tem estudos lá da Michelle, que foi a entrada do professor Sartori lá, que mostra, né, que se aumentar a dose, eu atraso a emergência dessa onda. Tudo bem? Então, eu tenho essa modulação. Estou modulando a fase aqui, impedindo que haja qualquer intercorrência. Mesmo que esse folículo cresça bastante, aqui ele não ovula. Por quê? Porque a progesterona está alta. Como eu garanto? Mantendo esse implante de progesterona. E como eu garanto que o corpo lúteo vai desaparecer? Aplicando prostaglandina F2-alfa. Garanto que vai ocorrer o término da fase progesterônica quando eu retirar o implante. Retiro o implante e eu tenho esta vaca na fase folicular, na fase estrogênica, ou seja, um folículo grande, desenvolvido, com receptor de LH. Então, só preciso induzir a ovulação. Como? Induzindo o pico de LH. Como? Dando o ECP, o estrógeno, que vai estimular na situação que a progesterona está baixa, em uma situação que a progesterona está baixa. Por que a progesterona está baixa? Porque eu tirei o implante. Eu tirei o implante, tirei. E ele tem uma meia-vida longa. Então, nessa situação, ele vai estimular a ovulação. Vai estimular a ovulação e vai permitir que ocorra a inseminação com tempo fixo aqui, a IATF. Eu trouxe aqui, de curiosidade, esse protocolo aqui de búfala. A búfala, ela, diferente da vaca, ela é um animal que ela é poliéstrico, sazonal, de dias curtos. Então, ela reproduz melhor, de forma mais eficiente, durante o outono, abril, maio, junho, e ela tem uma menor taxa de fertilidade, desenvolvimento folicular durante a primavera e o verão. Então, a gente chama de estação favorável e estação desfavorável.
Então, se eu estou manipulando as búfalas durante a estação favorável, por exemplo, o OV5 funciona muito bem. O OV5 funciona muito bem. Mas, se eu estou fazendo uma situação de IATF nelas fora da estação de monta, na estação desfavorável, o OV5 dá resultados desastrosos, 10%. Por quê? Porque ele falha muito. Que os animais não têm desenvolvimento folicular adequado, falha a primeira ovulação, e às vezes até mesmo a segunda não acontece. Tá certo? Esse protocolo aqui foi desenvolvido pelo Néstor Carvalho, lá do IZ de registro, que é um dos grandes estudiosos do Brasil de IATF, de reprodução de búfalas. Tá? É um dos pesquisadores aí que mais trabalha, sempre trabalha em associação com o professor Pietro também. Né? O Carvalho, né, foi orientado do professor Pietro e eles mantêm uma parceria grande. Então, vários estudos. Então, ele descobriu o quê? Que eu preciso tratar a búfala fora da estação como se fosse um animal que está em anestro. Então, qual é o pulo do gato aqui? É o ECG. A administração do ECG aqui para fazer com que esse folículo se desenvolva adequadamente para ser responsível ao benzoato estradiol e ovular. Ele vem testando outros protocolos aí para tentar diminuir o número de manejos aí, com resultados promissores aí. Mas chama a atenção que, independente, né, se usa o benzoato ou o cipionato, o ECG ele é fundamental para fazer esse desenvolvimento, o final do desenvolvimento folicular dessas búfalas na estação desfavorável, tá certo? Então, a IATF, ela é esta ferramenta que nos permite manipular o ciclo da vaca ao nosso desejo, digamos assim. Para quê? Para que possamos inseminar os animais num dia determinado. Então, é importante para o técnico que vai fazer a IATF, ele ter o conhecimento do que está por trás do uso desses hormônios, para que ele possa fazer esse uso de modo criterioso, para ele entender eventuais falhas, entender eventuais, digamos assim, até sabotagem, né? Porque, dependendo de algumas situações, já vi situações bem esquisitas. Uma vez um veterinário, um colega, fez um protocolo de ATF numa fazenda, aqui próximo em Avaré, e os animais começaram a abortar ali por volta de 6 meses, e todos, 6, 7 meses, todos com gestações múltiplas, tá? Com gestação de 5, 6 fetos. E ele usou um protocolo aí com o ECG, com o ECG. Então, o que aconteceu provavelmente aqui? O ECG foi administrado no momento errado, ou seja, talvez o técnico que fez lá, ele tenha trocado esse benzoato estradiol e colocado o ECG antes. A gente não conseguiu descobrir, porque, obviamente, né, isso foi negado. Mas, em vez de ter uma ovulação simples, ocorreu uma superovulação nos animais e acabou tendo uma superfetação, que levou depois à perda de todas as gestações daquele lote. Isso é importante, então, a gente entender o funcionamento dessas drogas, a importância de usar desses fármacos em dias específicos do ciclo estral e as mudanças que elas fazem durante, na fisiologia reprodutiva da vaca, da búfala, né, para que isso aconteça de maneira certa, de maneira ideal, para que eu tenha lá no final essa fase folicular adequada, para que eu consiga induzir a ovulação, a vaca ovule e tenha essa ovulação fértil, que seja um folículo que gere um ovócito fértil. Então, isso aqui é uma coisa fantástica, né? Uma coisa nos últimos 10 anos. Antes disso aqui, qual era a única oportunidade? Era a fazer a inseminação com a observação de cio. O velho Trimberg, lá da década de 50. 12 horas depois do cio, passe a inseminação. Então, isso aqui, ela já vai para um outro caminho, né? Porque ela aumenta a taxa de desfrute, porque não existe nenhum método super eficiente aí a taxa de serviço dos animais, ou seja, o número de vacas inseminadas do lote, porque a gente tira dessa equação
a observação de cio, que não é 100% eficaz, independente do método que a gente use, tá certo? Tem outros erros inerentes, então isso diminui, aumenta a probabilidade de prenhez, aumenta a probabilidade de aumento de prenhez no início da estação de monta, depois a gente faz repasse com touro. Então é o que a gente chama aí, né, de zootecnia de precisão, né, de animal science, né, de ciência animal, usando o conhecimento que a gente tem sobre a fisiologia para manipular o ciclo astral e conseguir os efeitos, as respostas que a gente quer, né? Levar a tecnologia para o campo e fazer com que isso resulte em maior produtividade, maior eficiência reprodutiva. Lembrando que IATF não é a panaceia, né? Ela não é a cura para todos os males. Em algumas situações, a inseminação artificial, ela, como eu já comentei antes, ela não cabe, porque os outros problemas ela já são tão profundos que a inseminação, a IATF não vai resolver naquela situação. Tem um colega que fala que você, como o Mário comentou no início, você dá a comida para a vaca adequada, faz a nutrição adequada, que a reprodução vem de graça, entre aspas. Não que venha de graça, mas você coloca esses animais em uma situação que a fisiologia está funcionando normalmente, então não existe um desafio. Se a fisiologia, se a base da pirâmide, se a nutrição, se a organização da fazenda, se a manutenção do sêmen, se o treinamento dos técnicos, se a conservação dos hormônios, se tudo isso não está certo, a IATF não vai funcionar. E a qualidade do sêmen, né, de quem você está comprando esse sêmen, né? Vários colegas aí, às vezes, se deparam com situações complicadas de fazer um lote de animais e não ter uma boa taxa de fertilidade. Então, o sistema é uma rede, um sistema multifatorial, e a gente precisa de dar atenção a todos esses fatores para que a gente tenha o sucesso da prática, tá certo? Eu espero não ter me alongado muito, tentei, né, colocar as questões mais interessantes que eu acho a respeito do tema, como estão conversando com pessoas, né, da área técnica, né, eu faço questão de falar um pouco da fisiologia, de puxar a fisiologia, que eu acho extremamente importante que a gente entenda esses processos aí, e coloco-me à disposição de vocês aí para eventuais dúvidas, perguntas, comentários, etc. Obrigado. Professor, está me escutando? Estou sim. Bom, show de bola a palestra, muito boa. Muito obrigado de novo em nome da Nutrir. Tem duas perguntinhas aqui, eu posso fazer para o senhor? Claro, se eu puder responder. Só vou fazer um comentário antes, né? Claro. Alguém perguntou por que existe protocolos ainda à base de GNRH, se aparentemente os de estrógeno são mais eficientes? Porque o GNRH falha mais para induzir a ovulação e eu preciso fazer duas aplicações aí, ou fazer o double of sync. Alguém perguntou isso aí? Não, professor, perguntaram parecido, foi a pergunta que qual protocolo é mais eficiente? Então, o protocolo que é mais eficiente, né, e mais barato, digamos assim, do ponto de vista final de causar prenhez, de probabilidade de gastar dinheiro e ter a prenhez, são os protocolos à base de benzoato de estradiol e progesterona. Assim, mas, nossa, mas por que ainda existem protocolos como o OV-Sync? Porque na comunidade europeia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, o uso de benzoato de estradiol é proibido. Então, eles têm, obrigatoriamente, por lei, né, por uma imposição local, de trabalhar com protocolos à base de progesterona, porque a progesterona não tem nenhum problema considerado nesses países. E você me perguntava por que o estradiol não pode ser usado nesses lugares. Na realidade, não existe nenhum estudo conclusivo sobre eles serem prejudiciais ou não, mas a Europa, né, depois do episódio da vaca louca lá, né, do Prion, ela ficou muito preocupada com o uso de determinadas substâncias em animais de produção, né, principalmente hormônios, né,
E então é uma questão de benefício da dúvida. Então eles estão esperando aí, não sei quanto tempo vai durar isso aí, né, para que existam evidências mais concretas de que o benzoato estradiol não tem realmente nenhum problema de ser usado nesses animais em termos, né, de contaminação ambiental, de quantidade excessiva de estrógeno, né, no ambiente, ou mesmo do consumo de leite ou de carne de vacas que foram tratadas com benzoato estradiol, a carne é mais complicada e difícil de ocorrer, mas o leite pode ser uma coisa mais frequente ali, porque você está administrando os protocolos e os animais ali estão em fase de lactação. Então, essa questão aí de legislação local regulamenta também o uso dos protocolos e faz com que os estudos nessa área aí de protocolos sem o benzoato estradiol avancem também. Show, professor. E junto com essa pergunta de qual é mais eficiente, perguntaram também qual que é o mais utilizado. No Brasil, o segundo, infinitamente. Tá? Tanto para vaca de corte como para vaca de leite, existem, se vocês forem pesquisar um pouquinho, vão ver que tem alguns detalhes aí, dependendo da categoria animal. Vaca de leite, de alta produção, sempre usar cider de primeiro uso, é interessante manter altos níveis de progesterona. Se a gente for pensar aí numa novilha Nelore, já não é muito interessante o cider de primeiro uso, já posso usar o de segundo, de terceiro. Se eu for usar o de primeiro, eu tenho que usar o ECG, porque ela é mais sensível a níveis mais altos de progesterona. Então, tem umas modificações finas aí de acordo com a categoria animal, mas, de maneira geral, é o segundo protocolo que é o mais usado. Infinitamente mais usado, porque justamente aqui no Brasil a gente não tem essa limitação do uso do benzoato de estradiol. Beleza, professor. Acho que o Daniel tem uma pergunta, acho que ele vai falar por áudio aqui. Daniel? Tá bom. Ô, professor, boa noite, tudo certo? Boa noite, Daniel. Como é que você está? Tudo bom? Bom demais, professor. Professor, o esporte de condição corporal é um fator determinante para inseminar ou não, né? Sim. O pessoal na suinocultura usa muito o conceito do flushing, né? Para aumentar a quantidade de metabólitos que sinalizam a ovulação ou não. Para o gado de corte, para a vaca de leite, existe algum conceito semelhante? Do ponto de vista, digamos assim, de resposta fisiológica, sim. Então, para você trabalha com gado de cocheira, com um número pequeno de animais, você pode usar aí uma ferramenta, né, de aumentar a densidade energética da ração. No gado de corte, de campo, aí usa, né, em algumas situações, o sal proteinado, aí, né, aumenta, né, a oferta desses, né, de suplementos aí, mas numa situação populacional de muitos animais, numa fazenda muito grande, isso já começa a ficar um pouco mais complicado do ponto de vista econômico, digamos assim. Então, o ECG acabou vindo mais, né, sendo mais eficiente aí para fazer com que esses animais que estão com o score corporal um pouco ruim, né, não tão bom, digamos assim, que estejam aumentando, eles respondam mais aí ao protocolo. Antigamente se fazia muito apartação de bezerro, né, para diminuir o efeito da inibição da ovulação mediado pela presença do bezerro mamando ali na vaca, tá certo? Então, o que a gente usa mais aí desses animais, obviamente que chega uma hora que não tem mágica, né? Se realmente os animais estiverem muito magros, aí não vai ter receita que resolva. Aquela situação lá do olho do técnico, de chegar, olhar e ver, né, que naquela situação ali não vai funcionar, né? Ah, sim. Obrigadão, professor. Obrigado mesmo. Então, um abraço, Daniel. Prazer em encontrá-lo por aqui. Professor, uma última pergunta quais os fatores que são levados em consideração na escolha do protocolo? De modo geral, foram aqueles que eu falei. Aonde a gente pode usar o benzoato estradiol, ele é preferencialmente usado aqueles protocolos à base de
de estradiol e progesterona. E nos países onde é proibido, aí necessariamente tem que usar os protocolos à base de progesterona e GnRH, né? É o que leva mais aí as escolhas, digamos assim. Show de bola, professor. Acho que era isso. Mais uma vez, queria agradecer em nome da Nutrir pela palestra, pela disponibilidade que o senhor teve com a gente. Foi muito boa a palestra e muito obrigado. Eu que agradeço aí, Guilherme, a oportunidade, né? E espero que tenha sido útil aí para vocês, e parabéns pelo trabalho aí do grupo que a gente vem acompanhando aí. A gente acompanha e sabe que é um grupo que trabalha de modo muito sério, eficiente, responsável, né? A coordenação dos professores aí, do Mário e da Cíntia, e é um exemplo aí para a faculdade, para os alunos e para todas as pessoas que circulam aí no nosso ambiente. Então, parabéns pelo excelente trabalho que você desenvolve, por essa, né, iniciativa de estar aqui às 7 horas da noite, né, podendo estar fazendo outras coisas depois, né, mas não, estão aqui preocupados com conhecimento, discutir ciência e aprender e crescer dentro da profissão. Então, parabéns a vocês aí, viu? Muito obrigado, professor. Pode ter certeza que foi muito útil a palestra. O professor Mário e a professora Cíntia pediram para avisar que eles tiveram um contratempo, mas mandaram um abraço e um agradecimento para o senhor também. Tá certo. Agradeço. Beleza, professor. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.